É que eu fiz uma coisa que não deveria ter feito aqui. Tá? Aí sim. Vamos começar aqui com a frequência, tá bem? Vamos lá. Do sétimo ano B. Adriele. Adriele não. Ana Beatriz. Beatriz de Oliveira, tá? E a Beatriz Rodrigues. Ana Luiz Rodrigues. Não, não chegou ainda. Cecília. Cecília, não. Keislânia. Keislânia também não. Patrícia. Patrícia está presente. Bernadette também está presente. Diego também. Laís. Pablo também está presente. Raikkonen também. Raíssa também está presente. Walter. Acho que eu vi o nome do Walter aqui. Peraí. O Walter está presente. E Paulo Vitor, cadê? Não, Paulo Vitor não. Agora vamos para o A. Alan. Até engasguei aqui, foi isso. Alan está presente. Alan está presente. Ana Cibele. Ana Gabriele. Antônio Wesley. Wesley. Ariellen. Ariellen também não. Wigner Fernandes. Não se encontra. Gabriel Ribeiro. Giovana. Isabela Evelyn. Está presente. João Mariano. João Mariano, não. Rogério Filho. Rogério Filho, não. Está aqui. Júlia também está presente. Lara Isabel também. Larissa Souza também está presente. Larissa Souza, não. Maria Barreto. Maria Clara. Maria Clara está presente. Não. Maria Gabriele. Não. Maria Isabel está presente. Yanara. Yanara, não está presente. E o Ricardo. Prontinho. Bom, vamos lá. De acordo com o nosso querido, amado e abençoado roteiro, que eu acredito que a maioria de vocês já deve ter visto, a gente vai ver na nossa prova, certo? Da página 249 até a página 260, tá bem? Acredito que vocês estão tendo bastante tempo para estudar roteiro. Que basicamente fala sobre a pecuária brasileira, certo? As páginas vão falar sobre. Peraí. Wigner. Peraí, deixa eu colocar aqui. Ok. Fala sobre a pecuária brasileira, tá bem? Bom, sobre isso, antes da gente entrar antes de entrarmos no na nossa revisão,
a gente vai dar uma continuada, tá certo? De levinho no nosso livro. Estávamos falando sobre a hidrografia brasileira, as regiões hidrográficas, lá no capítulo 10, já na página 270, certo? É um pouquinho à frente do que nós estávamos, do que vai cair na prova, mas que não deixa de ser interessante a gente avançar por conta também da duração do nosso livro, né? Visto que ainda faltam mais ou menos umas 100 páginas, que é muita coisa, né? Então a gente vai fazer esse pequeno avanço aqui, só 10 minutinhos e a gente entra na revisão, que é uma mãozinha com açúcar. Só 100. Só 100. Livro de Geografia, tá? Página 270. 270? 276, me perdoe. 276. Bem, chegou mais gente ainda, viu? Bom, quem foi chegando depois que eu fiz a frequência, põe o nome aqui, tá? E já eu coloco no diário. Sobre a climatologia do Brasil, a gente sabe que existem alguns fatores que contribuem para um clima mais ameno ou para um clima ameno no sentido de mais frio, ou mais severo, no sentido de ser mais quente, tá bem? Pois é, Maria. Você acrescentou 24 detalhes que eu queria usar de eufemismo para não ser tão preciso. Pisou na ferida agora. Bom, vamos lá. Sobre as massas de ar que atuam sobre o Brasil, a gente vai observar a figura na página seguinte, para que nós comecemos a compreender o porquê, em matéria de clima, o Brasil é considerado um país abençoado por Deus, não apresentando climas extremos, como polares, muito frio, né? Ou desértico, que é muito quente, ou o clima de altas montanhas. O clima de altas montanhas, pessoal, é o seguinte: podemos ter uma região cujo clima vai ser mais quente, tá bem? Até mesmo do árido, aliás, do semiárido para o árido, porém, há uma região montanhosa nesse local, certo? E é uma montanha de uma altitude muito elevada. Como vocês já sabem, 276, tá, Raiz? 276. Como vocês já sabem, o clima, ou melhor, quão mais elevada é a altitude, mais quente vai ser, aliás, perdoe, quanto mais elevada for a altitude, mais frio vai ser esse local. Eu usei como exemplo clássico para a gente compreender isso, Aracoiaba e Serra de Guaramiranga, exatamente. Maria, Baturité, a região do Baturité e a subida ali da Serra de Guaramiranga. E olha que não é nem tão diferente, né? Mas se você parar para pensar, você sente até uma pressão no ouvido quando você está subindo, né? Seja lá de que for, de moto, de carro, de ônibus, você sente a diferença da pressão do ar. Exatamente. Você sente a mudança de temperatura. Tem uma série de questões atmosféricas, do relevo, que fazem com que esse clima seja mais frio. Tá bem? Vamos lá. O máximo de extremos são os climas mais quente e seco, sertanejo, e mais frio das serras do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Os 3 estados do Sul, né? Essa vantagem é consequência de 2 fatores complementares: as pequenas altitudes de nosso relevo e a nossa posição no globo terrestre. Por mais de 90% do nosso território está na faixa das latitudes intertropicais. Necessariamente, nós devemos entender aqui, essas 2 páginas aqui, o seguinte:
que é a nossa bênção, tá? Se dá pelo fato de não estarmos muito para os polos, certo? O que favorece a não existência de um clima muito severo. Nós estamos aqui na linha do Equador e necessariamente é a região que mais recebe sol a região terrestre que mais recebe sol. O ar é mais agudo. Eu entendi o que você quer dizer. Importante lembrar também que quanto mais elevada é a altitude, o ar fica mais rarefeito. O que é um ar rarefeito? É um ar onde tem pouca oferta de oxigênio, certo? O oxigênio é mais escasso. O ar é rarefeito. É difícil de você respirar, porque tem pouco oxigênio disperso no ar. Não, Vitor, não é bem assim, não é bem assim. Vou explicar isso também, tá? Para produzir esse ambiente climático, existem 5 massas de ar, que, dependendo da estação do ano, de forma isolada ou em combinação, atuam sobre o Brasil. Peraí. Que são as massas de ar equatorial atlântica, equatorial continental, a tropical atlântica, a tropical continental e a polar atlântica. Essa massa de ar aqui embaixo, olha, na página 277, MPA, essa verdinha, que é a massa de ar polar, ela inexiste no verão, tá? É uma massa de ar que é irrelevante no verão. Para vocês terem uma ideia de como fica quente aqui. A massa equatorial continental, aliás, quente e úmida, formada sobre a Amazônia, isso, formada sobre a Amazônia, atua sobre praticamente todo o território do Brasil. Aliás, atua, atua sobre praticamente todo o Brasil durante o verão, provocando chuvas. Por seu turno, a massa polar atlântica, fria e úmida, provoca a diminuição da temperatura no sul, o sudeste, aliás, sul e sudeste do Brasil, durante o inverno. E, com a ajuda da tropical atlântica, que é quente e úmida, forma a frente polar atlântica, que acarreta em pesados aguaceiros ao longo da costa brasileira, principalmente no litoral oriental nordestino. A massa tropical atlântica atua o ano inteiro, acarretando a elevada umidade em grande parte do Brasil. Por outro lado, a massa tropical continental, que é quente e seca, meu Deus, tem sua área de atuação limitada ao oeste do Brasil central, onde eleva a temperatura e a aridez do ar. Por fim, a massa equatorial atlântica, quente e úmida, durante o verão pode provocar chuvas fortes no litoral nordestino e na região norte. A equatorial atlântica é a que mais nos castiga, no caso. E claro, dá para a gente ver aqui, né, no mapa. Deixa eu ver aqui o chat. Ah, tá bem. Ah, entendi. Aqui. Bom, gente, sobre a nossa prova, né, o que vocês vão estudar, o que vocês já sabem sobre pecuária e sobre o minério, certo? Então, vamos pegar aqui uma questão aqui oral que vocês vão falar para o tio aqui. Abram aspas. A maior concentração, né, falando de minério, tá? A maior concentração das jazidas de minério de ferro no Brasil, vocês sabem quais são? E se a gente está voltando um pouquinho a fita aqui do conteúdo.
saindo de climatologia e entrando em mineração. Tudo bem, Beatriz, tudo bem. A gente está saindo da climatologia e estamos entrando em mineração. Vamos lá, pessoal, cadê vocês, pessoal? Pelo amor de Deus. Estava falando sobre a maior concentração das jazidas de minério de ferro no Brasil, já conhecidas e medidas, que se encontram em Minas Gerais. São 2/3 do total brasileiro. Quadrilátero ferrífero. E o que botaram aqui? Peraí. E a Serra dos Carajás. Pronto, a Maria respondeu aqui a pergunta. Vamos lá. Quadrilátero ferrífero ou quadrilátero central também, pode ser, tá bem? Essa produção, ela é escoada, certo? Para o mercado externo, siderúrgicas, ou melhor, para o mercado interno, perdoe, de siderúrgicas do sudeste do Brasil, certo? E também abastece bastante o mercado interno. Qual é o eixo, a rota de escoamento? Hein, pessoal? Só quero saber a rota de escoamento, o eixo de escoamento dessa produção, da produção de minério de ferro do Brasil. É o Vale do Rio Paraíba do Sul, Vale do Rio Doce, Vale do Paraupeba e Vale do Rio Doce, Vale do Rio Doce e Vale do Rio São Francisco, ou Vale do Rio São Francisco e Vale do Rio Paraíba do Sul? Vale do Rio Paraupeba e Vale do Rio Doce? Ora. Muito bem, exatamente. Localizou a questão, né, Maria? Outra perguntinha aqui, clássica aqui para vocês. Onde se localiza a reserva mineral do projeto Carajás? Tem duas coisas que a gente vai lembrar, né? Minas Gerais ou Pará, já que as maiores jazidas se encontram nessa região. Então a gente vai lembrar desses dois estados. Mas é só num deles que está essa reserva mineral do projeto Carajás. Eu quero saber o estado. Região Norte do Pará, região Norte do Pará, na região Norte, no estado do Pará. Exatamente. A América Latina, não sei se vocês sabem, mas se não sabem, vão ficar sabendo agora. A América Latina compreende América Central e América do Sul, tá bem? Nesse corte social da América, corte econômico também, nesse corte social e econômico da América, nós temos grandes produtores de minério de ferro, nós temos grandes produtores no caso, grandes criadores de gado, temos grandes culturas
A, T, o quê? Abael, Jaba. E é isso aqui, Paulo. Nós temos grandes produtores de gado, que eu estava falando. Ah, sim, o município, tá, entendi. Entendi. Grandes produtores de minério de ferro, que eu ia falando, de gado, de monoculturas também, das quais arroz, milho, trigo e etc. Dentre os países da América Latina, nós temos os maiores produtores, é claro. O Brasil é um desses grandes produtores de minério, de ferro. Também, na verdade, é um dos dois maiores produtores. O segundo maior produtor ao lado do Brasil nesse ranking seria quem? No caso, teríamos Brasil e outro país. Não, Maria, China não, na América Latina, filha. Ora, ora. Peraí, Venezuela. Ah, não, não é um desastre, não, você só se confundiu. Acontece. Peraí, deixa eu. Travou aqui. China, não sei. Escapuliu. Você devia estar pensando em produtos importados. Aí saiu a China, sem querer. Acontece. No caso, na América Latina, a gente vai ter o Brasil, certo? E a Venezuela, como sendo os maiores produtores de minério de ferro na América Latina. Lembrando que temos o recorte América Latina e também temos a divisão América Central, América do Sul e América do Norte, que aí já é outro recorte. No litoral do Espírito Santo, como é? Não, eu estou falando o seguinte: na América Latina, os maiores produtores de ferro são Brasil e Venezuela. Também foi isso que eu quis dizer. Eu não sei o que é que o litoral do Espírito Santo tem a ver aqui com a pergunta, mas tudo bem. Talvez você estava pensando em outra pergunta que eu já tenha feito. Agora vamos lá. Eu quero que vocês diferenciem para mim a pecuária intensiva da pecuária extensiva. O que é a pecuária intensiva, o que é a criação intensiva e o que é a criação extensiva. Quem é Derek ou Maria? Ah, eu não estou muito memeiro, não. Estou desatualizado. Bom, então vamos lá. A diferença entre pecuária intensiva e pecuária extensiva. Um exemplo, tá? Por favor. Eu não posso mais nem dizer. Eu vou dar um chocolate para você, porque tá tão difícil da gente se ver. Inclusive, eu estou devendo chocolate aqui a Deus e o mundo. Pessoal, vamos lá. Vou colocar uma pergunta aqui no chat, tá vendo?
cantinho. Vai no seu tempo. Eu tô no meu tempo, filho. Tá dando certo. Tá bom? Pode falar, Maria. Professor, esse é o resumo do resumo. Pecuária intensiva é que tem o uso de tecnologia e a extensiva é a que não tem uso de tecnologia. Resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Muito bem. Mais alguém? Consiste na criação de bases, geralmente grandes investimentos, com a ocupação de grandes áreas. Bom, vamos entender o seguinte. Realmente, basicamente é assim como você falou, Maria. Você resumiu muito bem. Mas vamos lá. Eu vou dar aqui um exemplo que, por sinal, consiste até no nosso livro. Na alimentação, certo? Nossa alimentação, a carne bovina, ela é fonte de vários micro e macronutrientes, certo? Como proteína, é claro, carboidrato e gorduras, que são macronutrientes, e os micronutrientes, como aminoácidos, vitaminas, principalmente do complexo B, ferro, fósforo e etc. No norte do Brasil e no centro-oeste, está situado, né? Floresta amazônica e o Cerrado. São as regiões que apresentam a maior taxa de expansão do rebanho bovino no Brasil. Nas regiões centro-oeste e norte do Brasil, nós não temos uma criação como é feita lá no sul, certo? A criação do gado, já dando a dica, não é intensiva, é extensiva. Se é extensiva, ela se dá por meio de que maneira, de que criação, como o gado fica confinado, ele fica solto, os rebanhos são escassos, tem muito rebanho, a produção é destinada ao corte. Eu dei vários exemplos e a resposta está dentro desses exemplos. Pois não é, Fábio. Quando eu cliquei, eu fiquei assim, muito chateado, muito triste. Vamos lá, pessoal. Como nós não temos nessa região um aparato tecnológico, nem um investimento do Estado, ou melhor, do Estado, do Brasil, como se tem lá no Sul, por exemplo, que por conta do clima, por conta de uma série de outros fatores, é mais fácil criar o gado por lá, tem mais rendimento, tanto na agricultura quanto na pecuária, certo? Alguns grãos são melhor cultivados e têm melhor rendimento lá no sul do Brasil, claro, por uma série de fatores, principalmente o climático. Eu até usei o exemplo do morango, lá é um pouco diferente do morango daqui. O morango aqui é um pouco mais seco do que o morango de lá, porque teve um outro processo, um outro tratamento, a temperatura é diferente. É como você deixar a laranja, aqui é um pouco diferente da laranja do sul e etc. O gado, nas regiões norte
E na região centro-oeste, fala, meu Deus, o que foi isso aqui? VR7. Isso é um indiano falando em inglês. Estou de ler hoje. A agropecuária, ou melhor, a criação do gado bovino nessas regiões, centro-oeste e nordeste, é extensiva, tá bem? A criação se dá por meio da pecuária extensiva. E como é a pecuária extensiva nessa região? O gado, muito gado, tá? Gado demais, é criado à solta, tá? Não é confinado como a gente vê naquelas grandes fazendas que são direcionadas mais para a indústria, certo? Naqueles grandes polos, naqueles grandes parques industriais, onde você vê a vaquinha lá confinada numa celinha, mal cabe a bichinha, só para ela engordar. O gado na pecuária extensiva do norte e do centro-oeste é solto, em pastos, e a produção é destinada ao corte, tá bem? Basicamente, pessoal, esse é o conteúdo de geografia. Não tem muita coisa além disso para se dizer. Já sobre o conteúdo de história, né, como nós não tivemos aula... A propósito, alguma dúvida sobre isso aqui que eu falei? Hein? Sobre história, como nós não tivemos... vamos lá. Como nós não tivemos aula na segunda e na terça, eu queria falar um pouquinho também. Sobre a agricultura, foi Paulo? Foi? Paulo. Vamos lá. Você vai estudar sobre pecuária intensiva e extensiva, basicamente sobre isso, e o resto é mineração, minério e extração, certo? O extrativismo. Vai estudar sobre o projeto Carajás, vai estudar sobre o Vale do Rio Doce, o Vale do Rio Paraopeba, sobre a produção do minério de ferro do Araguaia-Xingu, no norte do Pará, no norte, no estado do Pará, e também em Minas Gerais, sobre as grandes produtoras, ou melhor, os grandes países produtores de minério de ferro no Brasil, e pronto. Fez a prova de geografia. Já sobre história, coisa um pouquinho diferente, né? Como nós estávamos vendo em história, o capítulo 10, lá da 216 a 229. Eu vou falar só um pouquinho, porque a gente não viu sobre isso. A gente não teve aula nem segunda, nem terça, né? Seria a nossa aula de história. A gente vai ver sobre os crioulos, tá certo? O processo de libertação da América Espanhola, que foi o que a gente viu. Também um pouco desse contexto em relação à escravidão no Brasil, que também faz parte do tema. Escravidão, América Espanhola, libertação dos escravos, e a escravidão que já existia no continente africano e na Idade Moderna. Basicamente, a provinha de história é só isso também. Não tem muita coisa, não é nada além do que a gente não estava vendo. Tá bem? Tá tudo no roteiro. Tem como o professor colocar no Google Sala de Aula? Tá no roteiro, tá bem? Paulo, tá tudo no roteiro. Eu vi que o Roberto já tinha colocado mesmo. Mas, assim, qualquer dúvida, tá? 9, 7, 17, 19. Qualquer dúvida, eu estou disponível para responder. Também, se você tiver perdido alguma correção das nossas atividades, né? Porque na primeira semana de novembro, né? Tá bem aí já. Primeira semana de novembro a gente vai passar
para aquele visto na aula. Pode colocar sua dúvida aqui, Maria. A gente vai passar o visto no livro, até onde a gente fez, e isso vai ser a pontuação da sua parcial do quarto período, tá bem? Então, se você tiver alguma dúvida sobre respostas, você está olhando seu livro, professor, a gente viu aquela atividade da página tal, só que eu faltei aula e eu não teve como corrigir. Tem como a gente fazer essa atividade aqui? Só eu e o professor, dá certo? Dá certo também, tá? Pode chamar num horário que não é o horário da aula, é claro. Pode ser amanhã de manhã é um ótimo horário, já que eu não tenho aula, eu não consegui enviar atividade. Ah, sim, alguns alunos estão tendo esse problema de não conseguir enviar atividade. Esse número aqui, que eu vou colocar de novo, você pode mandar por aqui, tá bem? Pode mandar a sua atividade por aqui, sem o menor problema, tá bom? Qualquer um. Se você tiver algum problema de enviar no Google Sala de Aula, mande por aqui. Se você tiver perdido alguma correção, mande por aqui também. Tá bem? Mande sua dúvida por aqui. Bom, vou ficando por aqui. Amanhã a gente se vê com produção textual, a gente sanar todas as nossas dúvidas de produção. Acredito que não tem nenhuma dúvida de história e geografia. Se tiver, pode me chamar que eu tiro suas dúvidas. A propósito, peraí. A Beatriz Rodrigues está presente, né? A Cecília também. A Geislânia está por aqui. A Geislânia não. A Yanara, eu vi que ela está presente também. A Larissa Souza também. A Maria Gabriele. Deixa eu ver quem mais. Que eu não tinha colocado, tá? Só quem eu não tinha colocado. Já coloquei também. Também já foi. Bom, prontinho. Tchauzinho, meus queridos. Estava só colocando aqui o número de quem eu ainda não tinha colocado. Ou melhor, que chegou depois de eu ter feito a frequência. Até mais, meus abençoados. A gente se vê por aí.